E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o assunto de hoje é uma sequência, a gente falando dos movimentos musicais dos anos 70, tentando, tentando entender, compreender que história é essa de MPB e que movimentos foram esses que fizeram uma reviravolta no cenário musical brasileiro. Sem sombra de dúvidas, a gente pode falar que os anos 60 foi um período de efervescência na música nacional. A gente começava a ter muitas informações, muitas coisas vindas de fora do país, muitas coisas acontecendo aqui no país também, e isso vai então causar uma grande transformação, principalmente na juventude brasileira. E aí, nessa aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a marcha contra a guitarra elétrica e sobre um movimento chamado de Tropicália, ou Manifesto Tropicalista. Vamos falar sobre essa parte, com ênfase, obviamente, na parte musical. Como esse assunto é um tanto quanto polêmico e cheio de informações, eu resolvi trazer alguns convidados que vão poder falar sobre esse momento com muito mais propriedade do que eu. A gente vai começar então entendendo um pouquinho a época, entendendo um pouquinho o contexto. Estamos falando da segunda metade dos anos 60, já temos então o governo militar no país, a gente já fala em ditadura militar, e para falar um pouquinho sobre isso, vamos ter então alguns convidados, ok? Em 1967, a gente tem uma reviravolta no cenário musical brasileiro. Acontece uma marcha contra a guitarra elétrica. Imaginam isso? Uma marcha contra a guitarra elétrica? Marcha mesmo. Fecha, pensa que foi em Brasília. Fecha o eixão e a galera com camisetas, com faixas, cartazes, né? Abaixa as guitarras, abaixa as guitarras. E as pessoas gritando: abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. Não queremos guitarras elétricas. O que isso significa? Então, os nossos primeiros convidados vão explicar pra gente essa marcha contra a guitarra elétrica. Nesses anos 60, dois nomes que não podem ficar de fora porque são super importantes para esse contexto é o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Vou começar conversando então com Caetano Veloso. Caetano, que história é essa? Como é que foi? Como que você entendeu, então, essa marcha contra a guitarra elétrica? Qual foi o seu papel, a sua atitude? Como que foi o Gil no meio dessa situação? Começa explicando isso pra gente, pode ser? O contexto em que isso se deu foi o seguinte: a TV Record tinha problema com o programa da Elis Regina e do Jair Rodrigues, que era o Fino da Bossa, o Fino nessa altura, que estava sem audiência, e a Jovem Guarda tinha audiência alta e o do Fino estava caindo, a do Fino tinha caído muito. Então tinha que refazer aquele negócio e tal. Aí eles fizeram uma reunião com o Paulo Machado de Carvalho e resolveram fazer um programa que era chamado Frente Única da Música Popular Brasileira, e que, em vez de ser liderado só pela Elis, ia ser liderado uma semana pela Elis, outra semana pelo Simonal, outra semana pelo Geraldo Vandré e outra semana por Gil. Cada mês era assim. Então o Gil foi chamado para esse negócio. E a estratégia de marketing do lançamento desse negócio, para o qual o Gil tinha sido chamado para participar, incluiu essa passeata de defesa das raízes da música brasileira. A Elis e o Geraldo Vandré estavam muito empenhados a sério nesse negócio, acreditando que era uma luta pela defesa. Mas o Gil estava ali, a meu ver, falsamente, porque ele já fazia mais de ano que ele fazia campanha para nós aprendermos com os Beatles, usarmos guitarras elétricas, gostava, como eu e Bethânia, mas também da Jovem Guarda. Então não fazia sentido individualmente para Gil estar ali, a não ser pelo fato de que ele ia participar do programa da Record que tinha sido combinado entre eles. Mas, Caetano, por que especificamente que você, então, resolveu não participar da marcha contra a guitarra elétrica?
Eu até participei de uma reunião onde isso foi definido. Eu não tinha voz, não podia falar, mas Gil pediu para eu ir para ouvir. Então eu ouvi tudo que foi combinado, falado lá. E Nara Leão foi a pessoa mais inteligente de todas as que se manifestaram na reunião. E assim como eu, se recusou aí nessa passeata. E ficamos olhando de fora e achando uma coisa horrível, parecia uma passeata fascista. Gil, Caetano Veloso não participou da marcha, ele olhou tudo do lado de fora, achando aquilo um completo absurdo. Mas você, Gil, o que te fez fazer parte da marcha contra a guitarra elétrica? O que te levou a participar dessa marcha? Mas eu fui pela Elis por causa dela, enfim, atendendo a ela e evidentemente também há um grupo de colegas interessantes que também estavam lá, foram lá, cada um com a sua visão, cada um com a sua maneira de ver a coisa. A minha visão era essa, aquela disputa era saudável até certo ponto, nesse sentido, de estimular disputas, competições benignas e tal, mas eu não acreditava, não era um defensor ideológico da divisão dos territórios, não. Vocês agora, assim, né, enquanto produtores musicais, fazendo parte desse contexto, desse cenário, como que vocês enxergavam, como que vocês viam e percebiam essa marcha contra a guitarra elétrica? A gente não queria guitarra elétrica. Eu sabia bem porque eu não queria. Eu sabia que o som da guitarra elétrica, atrás dele, tinha um monte de lixo de rock americano pronto para desembarcar no Brasil. Olha, eu hoje faço minha autocrítica. Eu fiquei ao lado da passeata, né? Da passeata, que hoje eu vejo até como uma coisa ridícula. Né? Claro, pouco depois eu me tornei produtor de discos e vi, enfim. Uma bobagem, brigar contra a guitarra elétrica é uma coisa idiota, né? Uma bobagem. Mas a gente, nós nacionalistas, nós da esquerda e tal, nós já sabemos que não podia, a música brasileira não podia ser invadida pelo que vinha de fora, né? E a guitarra elétrica era um símbolo dessa invasão. E Nelson, complementando, só para a gente complementar, você consegue explicar qual que foi exatamente o motivo da marcha contra a guitarra? Uma rivalidade muito estimulada pela TV Record também, que tinha praticamente um monopólio dos musicais da época. Em televisão não tinha novela. O forte da televisão era o musical. E a Record tinha sob contrato 90% da música brasileira. E todo dia tinha um programa musical. E a Record tinha interesse em que os programas de televisão fossem para os jornais, para as rádios, para a vida das pessoas. E então era engraçado porque na época se dizia que a MPB era a música brasileira e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente se perguntava, meu Deus do céu, por que não pode haver uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, mas que era pertinente nesse tempo, a ponto das pessoas organizarem uma passeata em plena ditadura militar, com tanta coisa para protestar, organizar uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixa, cartazes, e as pessoas gritando, abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. É a guitarra elétrica como símbolo do imperialismo yankee, aqueles clichês do velho comunismo que estavam muito ativos na época. Caetano, você considera, então, que foi uma atitude política subir no palco, né, no Festival de 1967 com guitarra elétrica, colocar a guitarra elétrica na música? Porque foi exatamente o mesmo ano da passeata, né? Pouco tempo depois, a gente teve um festival em que você e o Gil estavam lá com guitarra elétrica. Como que você olha para essa situação? Para mim era uma decisão política botar uma guitarra elétrica na música, fazer, para mim e para Gil, fazer as canções com banda de rock, com guitarra elétrica. Era uma atitude também política e diametralmente oposta à atitude da passeata contra as guitarras elétricas. Agora a gente vai falar especificamente sobre a Tropicália, ou sobre o tropicalismo.
O tropicalismo, a Tropicália, é um movimento que, sem dúvidas, ele sacudiu a música dos anos 60 no Brasil. O tropicalismo, se a gente quiser, de certa forma, resumir e entender isso enquanto movimento, a gente pode falar que ele reuniu elementos na música, ele reuniu elementos da literatura, do cinema nacional, das artes plásticas, da cultura pop. Estou falando de cultura de massa mesmo, além de unir questões regionalistas e eruditas. Tem dois grandes nomes para a gente falar quando se fala de Tropicália, né? Tem muitos, na verdade, mas Caetano Veloso e Gilberto Gil são os dois grandes nomes desse momento. Eles são os responsáveis pela criação do disco Tropicália ou Panis et Circenses. Foi eles que realmente conseguiram consolidar essa ideia e levar isso para frente. Então, falando em Tropicália, nós estamos falando de Caetano Veloso e Gilberto Gil. E aí, obviamente, a gente vai continuar com a nossa entrevista para falar um pouquinho mais dessa, né, entender um pouquinho mais desse momento. E aí eu vou continuar então com Caetano, aproveitando a presença dele aqui, né? Caetano, de onde surgiu esse nome, né? Essa ideia de Tropicália, tropicalismo para música? Eu não gostava do nome tropicalismo, mas com o passar dos anos eu achei que, na verdade, aquilo, o destino apontou a palavra certa. E para você, Gil, esse nome Tropicália, ele tem um significado específico? Essa ideia mesmo, tem algum significado, uma coisa específica para você? Tropicalismo é movido a essa reação, essa coisa de dizer, não, precisa ter uma restauração, precisa ter uma refundação na música brasileira. Elis, a sua opinião com certeza é uma opinião muito importante. Vai ser sempre relevante o que você tem a falar. Seu nome é um ícone da música brasileira. Como você via o movimento tropicalista, as pessoas que estavam envolvidas ali na Tropicália, considerando toda a situação que esse movimento estava envolvido, politicamente falando, inclusive, né? O movimento tropicalista é um movimento profundamente intelectualizado, feito por pessoas realmente do maior gabarito. No caso de Gilberto Gil, Caetano Veloso, etc. Caetano Veloso é um poeta de tamanha envergadura que poderia ser feito uma antologia com as músicas deles, uma antologia poética. Caetano é a pessoa que diz as coisas no Brasil, no presente momento, da forma mais precisa. É o maior fotógrafo da realidade brasileira. Então, eu tenho profundo respeito por esse movimento de Caetano. Como tudo que acontece na vida das pessoas, sempre tem aquela entourage, aquela gente que acompanha e que faz deturpar qualquer coisa. Então, grande culpa da deturpação da seriedade do movimento tropicalista está a gente devendo à imprensa brasileira. A imprensa sensacionalística, a imprensa que não tem nada a dizer e diz coisas que não têm a menor importância, etc., que todo mundo conhece bem, porque isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, essas pessoas deturparam a seriedade desse movimento. E Caetano Veloso, no presente momento, enfrenta um problema seríssimo no Brasil, que é a falta de ressonância nas coisas que são importantíssimas que ele está dizendo. O importante não é falar. O importante não é ficar a deitar a falação e a dizer coisas. Sobretudo coisas que as pessoas querem ouvir, coisas que as pessoas esperam ouvir. O importante é você falar o que elas não querem ouvir, que elas fazem questão de não ouvir, mostrar a elas a causa e apontar um caminho, uma saída. E isso Caetano Veloso está fazendo. Por isso que eu acredito piamente no poeta Caetano Veloso, no homem Caetano Veloso, no artista Caetano Veloso, e espero firmemente que ele reencontre o diálogo com as pessoas. Elis maravilhosa! Então, Zé, pensar então em Tropicália, a gente pensa em um grande movimento musical que sacudiu realmente o final dos anos 60. Como que você vê o tropicalismo para a cultura brasileira? Tom Zé não fez nada, Mutante não fez nada, Caetano não fez nada, Gilberto Gil não fez nada, Rogério Duprá não fez nada, Gal Costa não fez nada. Um rebanho de vagabundos só fizeram prejudicar o Brasil. O Tom Zé sendo o Tom Zé. Agora sim, vamos tentar contextualizar um pouquinho mais, e aí eu acho que o Caetano é
Não sei, o Caetano talvez consiga explicar um pouquinho melhor pra gente isso. Se algum de vocês quiser complementar, pode ficar à vontade, tá bom? Mas assim, Caetano, como que você consegue descrever o cenário, o contexto, né, da segunda metade dos anos 60, que foi então quando o tropicalismo ele começa a dar os seus primeiros passos, no momento em que o tropicalismo surge? Em 64 teve o golpe militar. Curiosamente, recrudesceu um tipo de expressão artística política de esquerda, né? Espetáculos Opinião, a Arena Canta Zumbi, os espetáculos do CPC da Uni, que tinham sido a inspiração antes de 64, terminaram resultando em muitas coisas. Cinema novo, entendeu? Deus Diabo na Terra do Sol saiu depois do golpe, né? Porque o golpe veio, mas eles permitiam na área da cultura, eles permitiam muito. Só veio a mudar isso em 68. Aí eles foram duros na área cultural também. E o tropicalismo nasceu dentro dessa tensão, né? A bossa nova já era uma coisa estabelecida desde o final dos anos 50, do início dos anos 60, e também uma composição de música de protesto, né? Isso tudo criava um ambiente que dava uma espécie de fórmula de atuação. E o tropicalismo quis quebrar com essa fórmula. Nossa, Rita Lee, que honra receber você aqui, né, durante esse momento. Bem-vinda. Eu queria que você explicasse como que você entendeu o tropicalismo, como era a sua relação, né, com os tropicalistas, né, o Caetano, Gilberto Gil, Tom Zé, talvez. Como que foi a sua percepção inicial em relação à Tropicália? E Caetano e Gil é que me deram todas as dicas de como fazer música brasileira, que até então era só coisa gringa, só coisa de outras pessoas, né? E, nossa, eu sou agradecida a eles pelos séculos dos séculos, amém, assim, de uma generosidade, sabe? De mostrar no papelzinho, assim. Enquanto um tocava, o outro, às vezes, aí trocava, ó, tá vendo? Vamos dizer, vai, fala, ó, como é que põe, ó, é assim, vinha, e aquilo, nossa, aquilo era uma ambrosia. Como que aquilo, e vale tudo, vale Chacrinha, vale Jimi Hendrix, vale o que você quiser, vale Beatles, mas lógico que vale tudo. O que não vale? Nada, é proibido proibir aqui com a gente. Vocês podem fazer tudo. Tá, e sendo um pouquinho mais específica, como foi que você entendeu, que você compreendeu o tropicalismo enquanto movimento? Foi muito, muito forte para mim aquilo. Finalmente conheci meu lado brasileiro. Falei, mas é isso. É uma mistura de tudo, eu sou uma mistura de tudo. Muito, muito bom. Aí, de repente, chega Tom Zé, aí Gal, Guilherme Araújo, Torquato, Rogério Duarte, aquelas pessoas chegando, pessoas de cinema, gente que escrevia livro, não era uma coisa minha. Eu era de filha de imigrantes, não era meu aquilo, não tinha nem nome de... Sabe, brasileiro, nossa, era uma quantidade de informação, de cor, sabe, explodindo na minha cara. Em relação ao contexto também, né, da época do tropicalismo, final dos anos 60, início dos anos 70, como que você lidava com as situações políticas, com todo esse contexto? Como que você via, como você percebia esse momento? E aí todo mundo ditadura. Eu falei, que ditadura nada, eu vou tomar um ácido. Meninos, não façam isso. Vocês ficam falando de ditadura, fodam-se vocês, engajadinho político. Meu papo não é esse, não. Então, eu não me misturava com nada e eu era tudo. Isso aqui era de uma liberdade para mim. Olha que eu estou falando de ditadura, hein? Eu nunca me senti tão livre na vida. Mas não é esse negócio que ficam falando, nada como uma repressão para as pessoas terem criatividade. Não. Era um tempo especialíssimo. Gente, chocada com algumas situações colocadas aqui. Agora, eu vou voltar um pouquinho pro Tom Zé,
né? Mesma coisa, se alguém quiser complementar, tá bom? Fique à vontade. Hélio, né? Que ainda não falou nada, fica à vontade, tá? Pra falar alguma coisa. Você sentia, Tom, que nessa época do tropicalismo, as artes, de alguma maneira, elas convergiam como uma ideia assim, de um único objetivo, num único sentido, que elas iam pelo mesmo caminho? Conseguia perceber isso? Eles estavam com fome, e aí imediatamente o que eles faziam, primeiro apaixonava Gil e Caetano, e depois eles também imediatamente se identificavam com quem se identificava com ele. Aí fizeram parte do movimento dessa maneira. E você, Hélio, eu percebi que você queria falar alguma coisa, você quer complementar alguma coisa? E as pessoas se encontraram para pensar o Brasil em relação ao mundo, né? Que país era esse, não é? Que continente era esse? O tropicalismo teve essa, digamos assim, essa comunhão com as outras artes, que é justamente a abertura que o tropicalismo trouxe dentro da música popular. Abriu todas as comportas. Tarek, essa sua fala, na verdade, ela resume, ela explica muita coisa interessante e ela vai justamente em encontro ao que eu queria perguntar para o Júlio Diniz. Júlio, a gente pode pensar no tropicalismo com uma ideia de interdisciplinaridade? O tropicalismo buscava, né, fazer uma constelação de diálogos. Na verdade, o tropicalismo não é um diálogo só com a literatura, só com as artes plásticas, só com o cinema. É com tudo e mais alguma coisa. É com o pensamento social brasileiro. É com a cultura de massa principalmente. É com a ideia do pop, da cultura pop, da emergência de uma cultura pop. É da crise de uma representação do projeto nacional popular. E por que não? De uma crise da esquerda, né? E da pauta das questões de esquerda naquele momento. Agora sim, o tropicalismo, a gente pode falar que teve alguma inspiração? Caetano, fala pra gente. Para que houvesse esse movimento no sentido do tropicalismo, foi deflagrador para mim assistir Terra em Transe, o filme do Glauber Rocha. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Gil, agora sim, né? Eu sei de uma história que Caetano já contou, que você escutou Sgt. Pepper's, né? E aí você escutou também a banda de Pífano de Caruaru e, de repente, essa junção se tornou a sua inspiração, a sua ideia, assim. Como que isso casa com o tropicalismo? Uma coisa que o próprio disco Sgt. Pepper's, de uma certa forma, inspirava, porque o que é que você percebe? Eles fazem uma súmula das grandes influências. Você tem aí o folclore escocês, você tem aí a reminiscência das grandes bandas. O Sgt. Pepper é uma banda de música. Já me inspirava um pouco a buscar um equivalente do mesmo processo no Brasil. Mas a banda de Pífaro deu essa coisa ali, parecia, eu dizia, isso aqui parece o Sgt. Pepper, é como se fossem os Beatles, não é? Então essa coisa, essa rusticidade da coisa da banda de Pífaro, com essa hipersofisticação de George Martin e a criatividade extraordinária dos Beatles, isso tudo me deu vontade de que a gente tivesse um equivalente brasileiro. Agora sim, tem aquela questão, né, que se fala que o tropicalismo ele retoma a ideia antropofágica da Semana de Arte Moderna. Como que a gente encontra essa relação entre tropicalismo e Semana de 22? O Rei da Vela, que marcou profundamente o teatro brasileiro, foi dedicado ao filme do Glauber Rocha, ao Glauber Rocha, que nós todos tínhamos visto e aclamado, não é? Que é Terra em Transe. E nós ficamos deslumbrados com aquela imagem, com aquela possibilidade de se criar uma alegoria em torno do Brasil. São Paulo tinha um teatro já, o Teatro Arena, que era um teatro político, exercia
a política no teatro, o Oficina também, mas o Rei da Vela rompeu com todo esse sectarismo, com toda essa questão um pouco stalinista, não é? Explodiu ali cores e formas de expressão, o realismo crítico brechtiano, junto com o teatro de revista da Praça Tiradentes e uma ópera. Então eram as 3 fases, na realidade, do Rei da Vela de interpretação, não é? Eu acho que, na realidade, essa peça ela trouxe à tona novamente a importância fantástica, né? A crítica do Oswald de Andrade, em todo o seu esplendor, não é? E Tarsila, com isso, todos os grandes autores e toda a turma da Semana de Arte 22. Vamos dar-lhes um passapé de perder o pé. Uma rasteira em grande estilo. Não nos preocupamos em ser novos, somos atuais. Pedro Álvares Cabral, sem acaso. É o saneamento intelectual que começa. Viva nós, fora vós. Vamos chamar o Paulo, o René, vamos chamar até o Aranha Sem Graça. A revolução modernista vai começar. Júlio, fica à vontade para complementar esse assunto, porque eu sei que você também tem muita informação relevante sobre isso. Pensa que o Brasil dos anos 20 é um Brasil pós-Primeira Guerra Mundial, é um Brasil pós uma série de crises, né, que vieram desde os anos 10 para os anos 20. É uma sociedade paradoxal. Oswald e Mário perceberam muito claramente isso, mas a pintura brasileira daquele momento também, de que era uma sociedade que oscilava muito entre o arcaico e o moderno. E, na verdade, o desejo de 22 era um desejo do moderno, sabendo que existe também toda uma tradição que vinha anterior a esse desejo de moderno. Ninguém pode jogar fora uma tradição, ninguém pode jogar fora toda uma educação sentimental. E aproveitando a sua deixa, eu tenho mais uma pergunta para você, Júlio. Você consegue, assim, pensar, resumir a ideia, assim, como resumir, né, como entender o que é o tropicalismo? Mesma coisa eu digo em relação ao Tropicália. Torquato, Capinã, Tom Zé, Gil, Mutantes, Betânia, Rogério, todos eles, na verdade, eram ouvintes de uma certa tradição que vinha de vários momentos, vinha de várias forças. É uma tradução da tradição. Está ligada à antropofagia oswaldiana, né? A ideia de antropofagia cultural que Oswald de Andrade constrói no manifesto e em parte da sua obra. E vem cá, agora, e o Hélio Oiticica? Onde ele entra nessa história? Acho que o imaginário do Hélio, plástico, era extremamente sonoro. E o imaginário sonoro dos tropicalistas era extremamente plástico. Tem a ver com a estreita ligação que os tropicalistas mantiveram com artistas plásticos de vanguarda naquele momento. É óbvio que existe um diálogo muito claro, não só com Gershman, depois com a Lindonéia, mas é com Oiticica. Tem tudo a ver ali com a Lígia Clark, a Lígia Pape, mas principalmente com o Hélio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aos nossos convidados da aula de hoje. Espero que eles possam voltar mais vezes para a gente conversar sobre esses assuntos, tá? Então, um beijo grande aos convidados, beijo para vocês também. E, como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Tchau, tchau. Até a próxima.